Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um encontro de Direito Constitucional do concurso do TJ de Minas Gerais, concurso de 2016, ok? Então, vamos continuar aí falando sobre a nossa matéria. E na última aula, eu estava trabalhando com vocês as características dos direitos fundamentais. Lembram? Falei com vocês que os direitos fundamentais não são absolutos, falei com vocês que os direitos fundamentais são limitados, falei com vocês sobre a inexistência de hierarquia entre direitos fundamentais, não existe direito fundamental mais importante ou acima de um outro direito fundamental. E terminei a aula falando com vocês sobre as diferenças entre direitos fundamentais e garantias fundamentais. Apenas para relembrar, direitos fundamentais trazem normas declaratórias de direitos, que são bens jurídicos. As garantias já trazem normas assecuratórias dos direitos fundamentais. E então eu lembrei, junto aí de vocês, na aula passada, de um direito fundamental que é a liberdade de locomoção. E qual é a garantia fundamental para garantir a liberdade de locomoção? Ora, é o habeas corpus, ok? Então, terminamos a aula por aí, falando aí dessas diferenças, e agora nós vamos continuar o nosso encontro. Só que agora nós vamos falar dos destinatários dos direitos fundamentais. Então, vem cá. Os destinatários dos direitos fundamentais. Destinatários dos direitos fundamentais. Ou seja, os destinatários dos direitos fundamentais nos traz aqui para quem os direitos fundamentais serão feitos, serão aplicados. Ou seja, quem são os merecedores dos direitos fundamentais. E aí, a gente vai lá no artigo 5º, portanto, eu peço aí, eu vou explicar para vocês, e eu quero aí na tela, nesse momento, nosso primeiro slide aí, produção, bota aí, a gente vai fazer a leitura do artigo 5º para definir ali quem são os nossos destinatários. Então, está na tela para vocês, vejam só. Artigo 5º, caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. E aí, traz a imagem para mim. Vem uma série de incisos, na verdade são 78 incisos que trazem direitos e deveres individuais, ok? São os incisos do artigo 5º. Agora, volta na tela. Observem, será que esses direitos fundamentais, eles são feitos apenas para os brasileiros e para os estrangeiros residentes no país? Gente, tá certo isso? Traz a imagem comigo. Gente, vem cá. Não tá certo não. Houve uma interpretação extensiva do STF, ou seja, o que é essa interpretação extensiva do STF? O STF é o nosso órgão jurisdicional maior, é a nossa corte maior, e o STF é o guardião da Constituição. E cabe a ele interpretar as normas constitucionais. E na interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal, olha, os direitos fundamentais não são feitos só para os brasileiros, e os estrangeiros residentes no país, não. Então, veja, os destinatários dos direitos fundamentais são quem, hein? São os brasileiros, ok? Então, anotem aí. Mas quais brasileiros? Ora, são os brasileiros natos e também nós temos os brasileiros naturalizados, ok? Além disso, também são destinatários dos direitos fundamentais os estrangeiros. Os estrangeiros residentes
no país e, pela interpretação extensiva, também os não residentes. Imaginem, né, gente? Será que a gente recebe aqui um turista, um estrangeiro, está aqui só passeando, ele não vai ser merecedor dos direitos fundamentais, não? É claro que vai. Portanto, o caput do artigo 5º, ele diz o seguinte, que os direitos fundamentais, pela interpretação literal dele, entendemos que os direitos fundamentais são só para os brasileiros e para os estrangeiros residentes. Não é, não. Os direitos fundamentais, eles se destinam também para os brasileiros natos e naturalizados e para os estrangeiros residentes no país. Além, também, de incluírem aí, ó, como destinatários dos direitos fundamentais, os brasileiros não residentes, ok? Através da interpretação extensiva dada para o STF. Mas, além disso, dentro dessa perspectiva de interpretação extensiva do STF, nós temos também como destinatário dos direitos fundamentais as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas. Ora, uma pessoa jurídica, exemplo, uma empresa, ela possui um direito, ela é merecedora, o Estado deve tutelar a ela a proteção dos direitos fundamentais? E aí, pode isso? Claro que pode. O STF diz que pode. É claro que uma pessoa jurídica, ela não vai ser merecedora de todos os direitos fundamentais, mas vários direitos fundamentais, aqueles que são cabíveis às pessoas jurídicas, fazem dela um destinatário dos direitos fundamentais. Exemplo, ora, tem um exemplo, quer ver? A pessoa jurídica, vamos pensar aqui, uma empresa, tem proteção ao direito de imagem, que é um direito fundamental, está previsto na Constituição, ou seja, uma empresa tem proteção ao direito de imagem, que é um direito fundamental, tem proteção ao direito de imagem, sim. Portanto, pessoas jurídicas podem ser, tuteladas, merecedoras de direitos fundamentais, ok? Agora, além disso, além das pessoas jurídicas, nós temos também as coletividades e também as associações. Tanto as coletividades quanto as associações, elas são merecedoras também dos direitos fundamentais. Portanto, se enquadram na condição de destinatário dos direitos fundamentais pela interpretação extensiva do STF. Por que eu falo interpretação extensiva do STF? Eu falo interpretação extensiva do STF porque no nosso texto, lá no caput do artigo 5º, diz que somente são merecedores, são destinatários dos direitos fundamentais os estrangeiros residentes no país e os brasileiros. Ora, é muito mais do que isso. Portanto, se vier numa questão para vocês perguntando são destinatários dos direitos fundamentais, vocês devem marcar todas essas hipóteses aqui, ok? Brasileiros natos, naturalizados, estrangeiros residentes no país e também os não residentes. Então, aquele que está passeando aqui, está apenas de passagem, ele é merecedor, ele é destinatário, portanto, de direitos fundamentais. Assim como as pessoas jurídicas, coletividades, associações e também, gente, órgãos públicos, tá? Claro que nesse caso aqui de pessoas jurídicas, coletividades, associações, órgãos públicos, eles serão destinatários dos direitos fundamentais na medida em que os direitos fundamentais sejam cabíveis a eles. Então, por exemplo, quer ver uma coisa? Vamos comigo, abram a Constituição de vocês, lá no artigo 5º. Eu quero que vocês, quer ver uma coisa? Eu quero que vocês olhem comigo o inciso 61 do artigo 5º. Ou seja, na verdade, vamos ver o outro aqui, 62. O 62 é assim,
do artigo 5º da Constituição, LX dois pauzinhos. Olha só o que diz o inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, olha só, isso aqui é um direito individual, é um direito fundamental, está aqui no artigo 5º. Aí, professor, o senhor disse que pessoa jurídica é destinatário de direitos fundamentais. Só que eu disse que as pessoas jurídicas são destinatárias de direitos fundamentais cabíveis a ela. Então, o 62 diz o seguinte: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados. Imagine se, vamos pensar aqui no aprovário. O aprovário cometeu um crime e o aprovário vai ser preso. Imagine, pega aquela estrutura do aprovário e leva aquela estrutura presa. Existe isso? Claro que não. Portanto, esse não é um direito fundamental cabível aqui, ó, para a pessoa jurídica, ok? Para a pessoa jurídica. Então, veja, neste caso, nós não teríamos a pessoa jurídica como destinatária. Agora, vejam só, o direito à imagem, vamos supor que alguém esteja falsamente caluniando, falando mal de uma determinada empresa por algo que a empresa nem fez. Essa empresa, essa pessoa jurídica, ela está sofrendo danos à sua imagem? Ela está sofrendo danos à sua imagem. Ela pode ir ao judiciário reclamar indenização por aquele dano? Pode ir sim. Por quê? Porque neste caso, ela é considerada também uma destinatária daquele direito fundamental que é cabível a ela, ok? Então, para as pessoas jurídicas serem tuteladas pelos direitos fundamentais, serem destinatárias dos direitos fundamentais, aqueles direitos fundamentais devem ser cabíveis a ela, ok? Beleza, fechado esse entendimento. Professor, mas espera aí, vem cá, estou com uma dúvida aqui. Mas não está escrito no artigo 5º assim? Está, mas olha só, a técnica da interpretação extensiva, ela não visa mudar o texto da Constituição. Ela apenas altera o sentido, mas mantém o texto, ok? Então, brasileiro é naturalizado, estrangeiro é residente e não residente, e além desses, o STF já entendeu que pessoas jurídicas, coletividades, associações e órgãos públicos são destinatários de direitos fundamentais. Não esqueçam disso ali na prova de vocês, ok? Outra característica dos direitos fundamentais que eu quero falar com vocês diz respeito aos vinculados aos direitos fundamentais. Aos vinculados aos direitos fundamentais. Então, vem cá, vamos comigo aqui. Quem são os vinculados aos direitos fundamentais? Quem são os vinculados aos direitos fundamentais? Vinculados aos direitos fundamentais são aqueles que devem respeitar os direitos fundamentais. São aqueles que devem prover os direitos fundamentais. E aí, pessoal, neste aspecto, nós vamos trabalhar com duas teorias que têm caído muito em prova. A primeira teoria é a chamada teoria, anotem aí, teoria da eficácia vertical. Teoria da eficácia vertical dos direitos fundamentais. Por essa teoria da eficácia vertical dos direitos fundamentais, eu tenho que, cabe quem, hein, gente? Cabe ao Estado prover os direitos fundamentais para os particulares. O Estado tem o dever de garantir determinados direitos fundamentais aos particulares, porque isso vai ser obrigação do Estado. Então, quando a gente fala da eficácia vertical, por exemplo, estamos falando da obrigação do Estado de fornecer, por exemplo, aqueles direitos sociais, educação, saúde,
segurança, ok? Então, são direitos em que faz com que o Estado tenha que prover esses direitos fundamentais para os particulares e, nesse sentido, estamos diante da chamada eficácia vertical. O Estado, ele possui um papel no sentido de prover os direitos fundamentais para os particulares, estabelecendo aí a chamada teoria da eficácia vertical dos direitos fundamentais, ok? Isso cai em prova, tá, gente? E cai não é pouco, não. Mas ainda nós temos outra teoria aqui dentro, dos vinculados aos direitos fundamentais. Essa teoria é chamada, adivinhem, duvido se vocês vão adivinhar, teoria da eficácia. O que agora, gente? Se nós temos a teoria da eficácia vertical, existe também a teoria da eficácia o quê, hein, gente? Horizontal, ok? Teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Beleza. Pela teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, nós temos o quê? Pessoas que estão no mesmo grau hierárquico. É essa aí a noção de horizonte, né? Quando a gente olha para o horizonte, a gente não vê ninguém maior do que outro, a gente só vê uma linha horizontal. Nessa linha horizontal, aqui a gente não está falando mais de Estado, não. Aqui a gente está falando da obrigação de um particular respeitar mutuamente os direitos fundamentais do outro particular. Ok? Então, aqui, ó, um deve respeitar os direitos fundamentais do outro, ok? E por que existe essa eficácia horizontal dos direitos fundamentais e ela é tão cobrada em prova? Por quê, gente? Tem um ditado muito certo, não é isso? Tenho certeza que vocês já ouviram falar que o direito de um termina quando começa o do outro, ou o direito de um começa quando termina o do outro. Então, aqui, nesse ditado, justifica-se a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Um particular deve respeitar os direitos fundamentais do outro. Professor, você pode me dar um exemplo aí de como pode cair isso na prova? Veja só, gente, veja só. Imaginemos a situação em que um particular A, vamos pensar, uma pessoa A, está celebrando um contrato com B, ok? Só que a gente sabe que um contrato existe obrigações a serem cumpridas. E dentro dessas obrigações a serem cumpridas, por exemplo, um particular estava exigindo do outro que ele deixasse de crer ali, que ele abandonasse, por exemplo, a sua religião. Pode isso? Não pode. Não pode. Seria uma cláusula nula. Está ferindo a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são indisponíveis. Não se pode dispor deles. Ok? Poderia, num contrato entre particulares, um particular vender a título oneroso um rim ao outro? Não poderia. Não poderia. Eles são obrigados a respeitar os direitos fundamentais uns dos outros, ok? Vamos supor que nesse contrato, um particular exigiu do outro que nunca entrasse contra ele na justiça. Pode isso? Não pode. Direito fundamental, princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Não pode. Seria uma cláusula nula. Está ferindo, ó, a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Portanto, quando se fala em teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, temos a concepção de que um particular deve o quê? Respeitar o direito fundamental do outro. Diferente da vertical. Porque na vertical é o Estado
que deve prover o quê? Os direitos fundamentais aos particulares. Ok? Nesse sentido, nós temos aí as duas teorias. Caem muito em prova. Eficácia vertical dos direitos fundamentais, eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Tenho certeza que se cair isso aqui, ó, vocês vão tirar de letra, ok? Bom, outra característica aí, para a gente encerrar esse nosso encontro. Professor, mas são 25 minutos, calma. Agora que a nossa orientação é gravar aulas de 25 minutos para ficar melhor aí no vídeo para vocês, tá? Então, olha, daqui a pouco a gente reinicia o bloco de mais 25 minutos. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Outra característica dos direitos fundamentais é que os direitos fundamentais são cláusulas pétreas, por força do artigo 60, parágrafo 4º. O que significa isso? Gente, vem cá. Primeiro, cláusula pétrea é cláusula de pedra. Significa que não pode haver emenda constitucional tendente a abolir, a diminuir aquele direito fundamental. Professor, eu não sabia. A nossa Constituição, ela pode ser alterada? Pode. Ela pode ser alterada. E para a nossa Constituição ser alterada, ela é alterada por um processo bem difícil. Não é fácil alterar a nossa Constituição, não. Para alterar a Constituição, é preciso que seja feita uma emenda constitucional. E aí, essa emenda constitucional está prevista lá no artigo 60. Não é fácil aprovar uma emenda constitucional. É difícil aprovar uma emenda constitucional. Para alterar a Constituição, há um processo mais dificultoso. Por essa razão, o Constituinte originário estabeleceu que os direitos individuais, eles não podem ser abolidos. Eles não podem sofrer diminuição. Eles são considerados cláusulas pétreas. Cláusula de pedra. Pode haver aí, vamos lá, pergunta de prova. Pode haver uma PEC. O que é uma PEC? Proposta de emenda constitucional para alterar a Constituição, cujo objetivo seja melhorar, ampliar um direito fundamental, um direito individual, pode alterar, desde que seja para ampliar aquele direito. O que não pode acontecer é de diminuir aquele direito, de abolir, de reduzir. Isso não pode, porque os direitos fundamentais são considerados cláusula pétrea, ok? Então, fechamos essa característica. Quanto tempo temos ainda, produção? 2 minutos? Então, vamos falar da última característica ainda dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles estão estabelecidos, seja na Constituição, seja nas normas infraconstitucionais, eles trazem ali um rol exemplificativo e não um rol taxativo. Rol taxativo são aquelas situações específicas do direito fundamental. Mas os direitos fundamentais, eles não trazem um rol taxativo. Eles trazem apenas um rol exemplificativo. De modo que muitas outras situações podem se enquadrar naquele artigo, naquele direito previsto, naquele direito fundamental previsto, ok? Então, uma característica dos direitos fundamentais é que eles estão estabelecidos em rol exemplificativo e não taxativo, ok? Continuamos no próximo bloco de 25 minutos. Grande abraço, até já. Tchau, tchau.